Instabilidade política em São Joaquim da Barra. Um vereador pode ser cassado por improbidade administrativa. Enquanto isso, o prefeito enfrenta 2 denúncias e a Câmara ainda não abriu nenhuma comissão para apurar essas denúncias. Mas será mesmo que os vereadores cumprem realmente o papel de fiscalizador? Isso porque o prefeito também está envolvido em escândalos, só que até agora os parlamentares não fizeram absolutamente nada. Contra o prefeito pesam 2 ações por improbidade administrativa. Em 2014, ele teria contratado uma empresa de São Paulo para fazer a decoração de Natal aqui da cidade. O valor foi considerado alto pelo Ministério Público. Além disso, o chefe do executivo também teria mantido um professor de dança sem licitação. Diante das informações, esse senhor protocolou na Câmara pedido para a abertura de uma comissão especial de inquérito para apurar as denúncias contra o prefeito. Nós temos também o atual prefeito, que é réu em 2 ações de improbidade administrativa, em que a Câmara também precisa fiscalizar, para que não fique caracterizado que ela está agindo com 2 pesos e 2 medidas. Então, o que eu solicitei através desse requerimento que eu protocolei na Câmara Municipal é que a Câmara exerça o seu papel de fiscalização e também fiscalize o prefeito municipal, assim como está agindo com o vereador. Essa outra moradora de São Joaquim da Barra também espera que a Câmara acate o pedido para a abertura da comissão. Como que você vai lá atrás, em 2011, você pega, traz ele à tona, faz uma comissão de inquérito investigativa lá uma SEI, né, na Câmara Municipal, e você não fiscaliza exatamente nesse momento o prefeito que está com o mandato em mãos, ele está ainda com o mandato, ele é o prefeito. Então a nossa cidade precisa dessa resposta. Por que 2 pesos e 2 medidas? Né? A nossa cidade precisa de pessoas sérias. Os vereadores dizem trabalhar com autonomia e que fazem o papel de fiscalizar o executivo. Porém, é difícil imaginar que uma Câmara quase totalmente da base governista vai aceitar abrir uma SEI contra o prefeito. A Câmara, pelo menos ao meu ver, a minha opinião, e tendo superado essa questão, se não tem improbidade, se não tem nenhuma situação, não há motivo para se ocorrer uma investigação. O chefe do executivo não pôde atender a nossa equipe, mas enviou a diretora de governo. Ela afirma que uma das denúncias já está praticamente encerrada. A ação civil pública que versa sobre a iluminação de Natal de 2014, já houveram 3 vitórias, né, em favor do prefeito e da comissão de licitação. Inclusive, na última sexta-feira foi publicado um acordo com o desbloqueio dos bens. Quanto à contratação do professor, eu quero esclarecer que a administração anterior ficou com essa contratação durante 7 anos e o prefeito Marcelo Mian, assumindo em 2013, no final do ano determinou mudanças na forma de contratação para atender a legislação. Em 2014 houve o desligamento desse professor. Nós cremos que não há responsabilização por parte da atual administração que sanou a questão. André Costa, de São Joaquim da Barra, para o Jornal da Clube. Dudu Fortes informou por telefone que aguarda a decisão da Justiça. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações. André. Pois é, Pulse, sem dúvida, assuntos bastante polêmicos lá na política de São Joaquim da Barra. Para a gente falar mais sobre isso, nós convidamos o Carlos Manella, especialista em direito público. Manella, as ações tanto do vereador quanto do prefeito têm o mesmo teor por improbidade administrativa. Elas não deveriam ser tratadas de forma igual pela Câmara? Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde, Pulse, ouvintes da Clube. Devemos frisar que o Poder Legislativo, os vereadores, têm como obrigação fiscalizar os atos do Poder Executivo e também manter o decoro de seus amigos e companheiros parlamentares. Quando o Poder Legislativo recebe uma denúncia, ele tem por obrigação apurar os fatos, independentemente de posições políticas ou interesses pessoais. Neste caso, seria aconselhado ter sido instaurado um procedimento interno, uma comissão processante, para investigar e encontrar a verdade real das denúncias. Ou seja, a Casa de Leis realmente deveria ter cumprido o seu papel, deve cumprir o seu papel de fiscalizar os atos do Executivo. Em respeito ao princípio da moralidade, os vereadores têm por obrigação investigar as denúncias que até eles chegam, independentemente
das posições políticas ou defender os seus interesses. E nesse caso não foi isso que aconteceu, pelo contrário, tiveram duplo entendimento de fatos teoricamente idênticos. Quando se tem uma Câmara quase que totalmente da base governista, isso dificulta algum tipo de apuração dessas denúncias? Independentemente da posição política, nós devemos ter que situação e oposição faz parte do sistema democrático. A política precisa de oposição, uma oposição séria e que seja coerente. E a situação deve também exercer essa sua obrigação de, quando a situação estiver errada, apontar e fiscalizar de forma independente e imparcial. Qual deve ser o papel do cidadão lá de São Joaquim da Barra? A população deve cobrar do Poder Legislativo uma postura mais séria, uma postura que seja respeitosa e em compatibilidade com o princípio da moralidade. E quando das eleições, procurar apreciar e investigar melhor a vida pregressa desses candidatos. Essas denúncias trazem quais prejuízos para a cidade de pouco mais de 50 mil habitantes, Manella? Todas as denúncias que chegam ao Poder Legislativo ou Poder Judiciário causam prejuízo direto e indireto à população, porque nós estamos falando de suspeita de corrupção, ou seja, mau uso do dinheiro público. Então, os danos à população, ele é evidente, onde o serviço com certeza ficou deficitário ou falho por esses motivos. Manella, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pussi. E André?